Olá, sempre as pessoas me perguntam dicas de livros, né, de neurociências ou de ciências, para que eu falo na aula, que eu já li, alguma coisa assim. Eu vou dar uma dica hoje de um livro que foi o primeiro livro que me impactou, né, que me mudou muito a minha forma de pensar no início da minha carreira, quando eu fazia especialização em neurociências. E esse livro é muito bem escrito. Ele é escrito pelo Oliver Sacks, que era um neurologista, ele faleceu acho que tem uns 4 anos. E, e ele descreve os pacientes, os transtornos neurológicos e neuropsiquiátricos que ele passava, que ele tinha contato. E ele escreve muito bem, é muito bem romanceado. Ele tem a habilidade, tá, de escrever. É um livro que vale a pena para os primeiros passos, para entender um pouquinho de neurociências, para começar a entender, não uma coisa de teoria para entender o funcionamento do cérebro, mas é um livro interessante para te instigar a ter algumas perguntas associadas ao cérebro. E contando casos de pacientes. É interessante, é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês então. Então, o título em português é O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. É um livro sensacional, como eu falei. A capa em português é mais bonita. A versão da editora Companhia das Letras é maravilhosa. A versão em inglês ela é mais feinha. E o interessante desse livro é que ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte é chamada de perdas, quando a gente perde algumas funções, mas entre aspas funções, tá? Ele mesmo questiona o que seria função, mas perder algumas capacidades do cérebro. A segunda parte são casos em que tem excessos de funções, ou excesso de alguma função, tá? A outra, eu não me lembro o nome em português, mas é transporte, seria coisas que mudam a nossa personalidade, ou a nossa característica, consciência, alguma coisa assim. E o mundo dos simples, né? Que seria, na verdade não seria simples, mas seriam casos de pessoas com alguns transtornos como autismo. Bom, vou dar algum exemplo clássico aqui, que é o primeiro capítulo, que é o homem que confundiu sua mulher com chapéu, que seria uma lesão numa região do cérebro. Não vou ficar contando cada caso, senão estraga até minhas aulas, tá? Mas é bom para vocês lerem, não vou dar spoiler. Mas é o caso de um homem que ele tem uma lesão numa parte do cérebro que atrapalha a construção do que ele enxerga. Então ele continua vendo os objetos, mas ele não constrói a imagem do objeto no cérebro. Então, esse caso de cá é um homem que tem essa lesão e ele confunde literalmente a esposa dele com o chapéu. Então, ele tenta pegar a cabeça da esposa dele como se fosse o chapéu dele. Tá? Esse é muito interessante, é o caso que dá o nome ao livro, muito bem descrito. Tem vários outros, né? Fantasmas, as mãos, vários casos que falam sobre essas alterações. Tem esse de cá, que é dos excessos. É interessante esse, que é a doença do cupido, que é uma senhora que ela muda o comportamento dela ao ponto de ficar muito libidinosa, muito safada. E é a famosa doença de marinheiros aqui do passado. Então é interessante, conta um pouquinho o que é que acontece no cérebro dela para ela ter toda essa vontade, essa excitação sexual, esse desejo. Tem vários outros também, né? Aqui outros casos. No transporte tem esse caso que é reminiscência, que é interessantíssimo. Eu também falo nas minhas aulas, que é o caso de uma senhora que ela também tem um tipo de lesão, não vou contar qual que é, em que numa região de memórias auditivas. Então ela fica lembrando das músicas da infância dela. Só que a lembrança vem como se ela estivesse escutando. Apesar de não ter nenhum som chegando no ouvido dela, ela fica escutando essas músicas, como se fosse uma alucinação auditiva, tá? Então esse é interessantíssimo também, caso, como se fosse não, tá? É uma alucinação auditiva. E tem essa parte então que fala de alguns transtornos, incluindo, por exemplo, o transtorno do autismo, do espectro do autismo, falando como a pessoa, descrevendo um pouquinho até mesmo como o paciente se sente, tá? Então esse é um livro que eu recomendo muito. Como eu falei, o Oliver Sacks, não vai ter a foto dele aqui atrás, não tem, mas vocês podem ver que tem várias revisões boas sobre o livro. Mas Oliver Sacks é um cara sensacional, todos os livros dele são interessantes, mas esse é o que me começou que eu iniciei a neurociência. Tá, essa é a minha dica para esse de primeiro livro de neurociências. Eu vou dando dicas, como eu falei, durante a quarentena, eu vou falar mais de alguns livros. Alguns tem em PDF na internet, outros você acha pro Kindle ou versões online.
Apesar que eu sempre acho que é interessante a gente focar em editoras nacionais, para a gente dar apoio, né? Eu falo que é uma parte da democracia, né? A gente conseguir dar apoio para grupos minoritários, mesmo que seja financeiro, mas é importante. É, e aí, e pequenas livrarias, né? Eu gosto de comprar pequenas livrarias por causa disso, mas eu sei que na quarentena fica mais difícil. Bom, mas é isso, o livro é muito legal. Eu vou contar, como eu falei, ele é mais de contar casos, não é muito de discussão filosófica, científica em cima de neurociência, mas aos poucos eu vou dando outras dicas para vocês, tá bom? Gente, boa leitura. Eu não tenho muita coisa para falar, mas boa leitura para vocês e se cuidem, por favor. A gente vai se encontrar daqui uns 2, 3 meses pessoalmente e lembra, aí vocês me abraçam bem forte para quebrar minhas costelas, tá bom? Beijo para todos.